Entre o inconsciente e a realidade, Melanie Klein, Anna Freud e a psicologia infantil. A infância não é apenas o começo da vida, é o solo onde se formam as primeiras experiências de amor, medo, perda e vínculo. Para compreendê-la em profundidade, duas mulheres se destacam como pilares da psicologia infantil, Melanie Klein e Anna Freud. Ambas partiram da base criada por Sigmund Freud, mas suas trajetórias pessoais e intelectuais as levaram a visões diferentes e profundamente complementares. Melanie Klein, a origem do mundo interno. Klein nasceu em 1882 em Viena, em uma família judaica. Sua vida foi atravessada por perdas precoces, relações intensas e um contato profundo com o sofrimento psíquico. Elementos que não apenas marcaram sua biografia, mas moldaram sua escuta. Seu grande salto teórico não foi apenas dizer que a criança tem inconsciente. Foi dizer que esse inconsciente já nasce organizado por relações. Para Klein, o bebê não vive em um vazio psíquico. Ele já está em relação com objetos internos, especialmente a figura materna, mesmo antes de compreendê-la como pessoa inteira. O famoso seio bom e seio mau não são sobre a mãe real, mas sobre como o bebê vive suas experiências de satisfação e frustração. Em obras como A Psicanálise de Crianças, Amor, Culpa e Reparação e Inveja e Gratidão, ela aprofunda algo ainda mais radical. A mente humana se organiza inicialmente por fantasias inconscientes, não como imaginação consciente, mas como uma forma primitiva de dar sentido à experiência emocional. Isso significa que o bebê sente ausência como ataque, vive frustração como destruição e amor como algo que precisa ser protegido. A posição esquizoparanoide não é apenas uma fase, é uma forma de sobrevivência psíquica. Dividir o mundo em bom e mal permite ao bebê lidar com uma angústia que ainda não pode ser integrada. Já a posição depressiva marca um momento profundamente humano, quando a criança percebe que o objeto que ela ama é o mesmo que ela, em fantasia, atacou. E aqui está o ponto mais profundo de Klein. O nascimento da culpa é também o nascimento do amor verdadeiro. Porque a culpa gera o desejo de reparar, de cuidar, de preservar, de não destruir aquilo que se ama. Sua frase ecoa ainda mais fundo quando entendida assim. A ansiedade mais profunda do ser humano nasce do medo de perder o objeto amado. Mas esse medo não é apenas de perder o outro. É também o medo de ter sido internamente quem destruiu. O que Klein aprofunda além da superfície? Que o sofrimento humano não começa na realidade externa, mas na forma como o mundo interno interpreta e fantasia essa realidade. E o que isso revela? Que amar alguém implica, inevitavelmente, atravessar ambivalência e sustentar o fato de que dentro de nós coexistem cuidado e agressividade. Anna Freud. O ego e a arte de sobreviver à realidade. Anna nasceu em 1895, também em Viena, e cresceu imersa no universo psicanalítico. Mas sua contribuição não foi repetir o pai, foi trazer a psicanálise para mais perto da vida concreta. Sua experiência como educadora e seu trabalho com crianças durante a guerra, já em Londres, fizeram com que sua pergunta fosse diferente da de Klein. Não apenas o que a criança sente, mas como a criança consegue continuar vivendo apesar do que sente. Em O Ego e os Mecanismos de Defesa e Normalidade e Patologia na Infância, Anna desloca o foco para o ego, não como algo secundário, mas como um verdadeiro organizador da experiência. Se Klein revela o caos interno, Anna revela o esforço de organização. Os mecanismos de defesa, em sua visão, não são apenas distorções, são estratégias de sobrevivência psíquica. Por exemplo, a negação protege a criança de uma realidade insuportável. A repressão impede que conteúdos dolorosos invadam a consciência. A projeção permite colocar fora aquilo que ainda não pode ser reconhecido dentro, e aqui está o aprofundamento essencial de Anna. A saúde psíquica não depende de eliminar conflitos, mas de conseguir lidar com eles sem colapsar. Ela também introduz uma noção fundamental. A criança não pode ser compreendida fora de seu contexto. Enquanto Klein analisa o mundo interno quase como autônomo, Anna insiste. O ambiente, paz, estabilidade, cuidado, trauma, participa ativamente da formação da mente. Sua frase ganha mais peso nesse sentido.
O ego da criança não está apenas lutando com desejos internos, mas tentando sobreviver à realidade. O que Ana aprofunda? Que a mente não é apenas um campo de conflito. É também um sistema que busca equilíbrio, adaptação e continuidade. E o que isso revela? Que a criança não é apenas vulnerável, ela é ativa na construção de sua própria forma de existir. Diferença essencial: profundidade e sustentação. Se formos ainda mais fundo na diferença entre elas, Klein revela de onde vem o conflito, Ana revela como sobrevivemos a ele, Klein mostra a intensidade do mundo interno. Ana Freud mostra a capacidade de sustentá-lo. Uma fala da origem da dor, a outra da possibilidade de continuar apesar dela. O humano nasce entre ruptura e reconstrução. Quando aprofundamos verdadeiramente essas duas visões, algo mais essencial aparece. O ser humano não nasce em equilíbrio. Ele nasce em tensão, entre amor e destruição, entre desejo e realidade, entre o que sente e o que consegue suportar sentir. Klein nos mostra que, dentro de cada criança, existe um universo intenso, onde amar já implica o risco de perder, ou até de destruir, em fantasia. Ana os mostra que, apesar disso, existe algo na mente que tenta organizar, proteger e seguir adiante. E talvez a síntese mais profunda seja essa. O ser humano não é apenas aquilo que sente, nem apenas aquilo que aprende. Ele é aquilo que consegue sustentar sem se romper. Porque, no fim, crescer não é se livrar dos conflitos. É aprender a viver com eles sem perder a capacidade de amar. E é nesse espaço invisível, entre o caos interno e a construção da realidade, que a infância acontece.